Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo. A mulher no cenário bíblico. Para isso eu gostaria de ler alguns versículos do Evangelho de Mateus capítulo 26, de 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que se faz esse desperdício? Porque esse unguento poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, porém, sabendo disso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez em preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será dito o que ela fez, em memória sua. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu sei, para algumas pessoas pode soar até estranho, mas como Deus ama as mulheres, e como Ele se revela nas Escrituras de ponta a ponta, honrando-as. Muitas vezes porque nós não temos um conhecimento, muitas vezes porque nós não nos aprofundamos, nós entendemos que agora, na modernidade, alguém olhou para a mulher e disse o seguinte: você tem valor, lute, brigue pelos seus direitos. Mas não foi bem assim. Nós percebemos desde lá de trás como Deus ele cria ali uma mulher, uma ajudadora que fosse idônea para que o ser humano, para que o homem viesse a estar junto, para que eles viessem a compartilhar o mesmo propósito, desígnio, trazer o reino de Deus para a terra, lavrar, cuidar do jardim. Alguns autores dizem que Deus ele não criou a mulher da cabeça para que a mulher ela fosse superior ao homem, não criou dos pés para que fosse pisada, mas sim criou do seu lado, próxima ao seu coração, para ser amada, próxima dos seus braços, para ser abraçada, para compartilhar então valores e princípios em igualdade. É verdade que quando entra o pecado algumas coisas são bagunçadas, sim, isso acontece, mas Deus na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele nunca deixa as mulheres de fora. Nós percebemos então no período patriarcal como Deus foi bondoso com as mulheres, até mesmo algumas delas recebendo milagres, sendo estéreis, Deus abençoa, abre a madre delas para que elas venham então gerar os que foram os príncipes, os líderes de Israel. Eu estava pensando antes de gravar esse vídeo que nós temos um exemplo muito perto aqui na nossa nação de uma mulher que ela assumiu o alto cargo do executivo e agora já no século XXI. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, aproximadamente ali 1200 anos antes de Cristo, até mais do que isso, nós temos já o exemplo de uma mulher, Débora, que foi juíza. Nós percebemos como Deus ele honra e como Deus ele as ama. Nós poderíamos passar por diversas mulheres. Nós podemos entender que algumas delas ocuparam cargos altos para a nação de Israel, como por exemplo Hulda, a profetisa. Enfim, se eu for citar aqui o tempo, não vai me permitir, porque nós temos pelo menos, nesses 66 livros da Bíblia, 180 mulheres relevantes que fizeram algo em prol da casa de Israel, também em prol da igreja. Aqui nós estamos olhando para o Evangelho de Mateus, e quando eu olho em paralelo também o Evangelho de Lucas, eu vejo como foi importante esses escritos, porque as mulheres participavam ativamente no ministério de Jesus. E aqui ele estava na casa de uma pessoa, de Simão, o leproso. E aí eu imagino que essa mulher ela quebra um paradigma, porque em reuniões assim, em reuniões com os rabinos, com os mestres, com os doutores da lei, quando você começa a ler as escrituras, você não percebe que mulheres faziam parte. Elas eram excluídas. Note você o desvio do coração de Deus e o estabelecimento de um código, de uma cultura, não necessariamente reflete os valores divinos. O que eu estou querendo dizer, nunca foi do agrado do coração do Senhor que o homem ele fosse um dominador, que o homem fosse uma pessoa usando a sua força, agredisse-as. Não. Mas por causa do pecado isso muitas vezes aconteceu.
Então o que Jesus faz? Ele vem trazer exatamente essa essência do reino. E aí você percebe ele aqui, sendo ungido por uma mulher. O preço, muito caro. O vaso, muito nobre. Os discípulos não entendem aquilo. Eles falam, nossa, o que essa mulher está fazendo é um desperdício. E Jesus protege ela, dizendo o seguinte, por que vocês estão afligindo? Por que vocês estão incomodando ela? Deixa ela livre. Essa é a resposta dele. E ele fala algo que me intriga. Ele fala o seguinte, porque os pobres sempre vocês vão ter convosco. Eu começo a olhar para uma nação que hoje ela é uma nação modelo de riqueza, de avanço. E mesmo assim, em alguns cenários lá, alguns estados, tem moradores de rua, pessoas que são pobres, cumprindo também essa palavra de Jesus. Os pobres, financeiramente, mas também os pobres de alma. Sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, o fez em preparação para o meu sepultamento. E aí ele lança uma palavra profética sobre ela. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será dito o que ela fez, em memória sua. Olha só, o evangelho sendo pregado em todo o mundo, o que acontece? Esse gesto que ela fez. Eu acho interessante. Jesus ele poderia falar de muitos atos que chamou a atenção dele no seu ministério, mas ele não faz. Ele reserva algo que era memorável, ou seja, do mesmo jeito que o evangelho vai se alastrando, vai sendo pregado em todo mundo, o que essa mulher fez vai junto também. Para quê? Para a memória de Jesus? Não, para a memória dela. Uma mulher marcando a história. Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele faz questão de fazer isso. Ele aparece ali primeiro para uma mulher. O contexto da época, o testemunho delas valia quase nada, mas ele faz questão porque Jesus não está nem aí com o protocolo. Ele vem, repito, estabelecer o padrão de Deus na terra. O apóstolo Paulo ele cita muitas mulheres, Trifena, Trifosa, Pérside, ele cita Júnias, e dizendo que ela fazia parte do colégio apostólico. Enfim, a lista é gigantesca, mas só para mostrar o seguinte, as mulheres de hoje não precisam de outras pessoas ou outras fontes dizendo quem elas são ou aquilo que elas vão fazer, porque a palavra de Deus estabelece muito bem o padrão. O amor que Jesus tem pelas mulheres ninguém vai ter. Isso é expresso na sua palavra. Repito, deixando um marco, uma memória, que eu não me lembro de ter tanta força assim, um símbolo feito por um homem, apenas pelo próprio Cristo. Mas os seus discípulos, ninguém deixou uma marca indelével tão grande assim, mas ela deixou. Onde o evangelho do reino foi pregado, vai ser pregado o que ela fez. Hoje, depois de quanto tempo? Alguns milênios. Nós estamos aqui conversando sobre a palavra de Deus, sobre o papel da mulher e o que ela fez está sendo cravado para se cumprir mais uma vez aquilo que Jesus fala. Então deixo aqui essa minha reflexão, não só necessariamente por causa do dia específico que nós comemoramos no Brasil ou em outras nações do mundo, como 8 de março, mas muito para além disso, mas mostrando que existe um padrão de amor, e esse padrão de amor, sem dúvida alguma, tem a ver com o coração de Jesus expresso para todas as mulheres e também por todos os homens ao redor do mundo. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele assentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que se fez desse desperdício? Pois este unguento poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, porém, sabendo disso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, o fez em preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será dito o que ela fez, em memória sua.